tá? Definição de célula e definição de proteína são candidatos fortíssimos para a questão aberta para vocês. Definição de célula, entidade estrutural, funcional e fundamental dos seres vivos. Definição de proteína, cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Tá? Dois candidatos muito fortes. Já vi também algumas vezes em questão fechada aparecer assim: em relação à teoria celular, é correto afirmar sobre? Aí às vezes a palavra fundamental não está. Não quer dizer que vai deixar de estar correto não, tá? Entidade estrutural e funcional dos seres vivos ainda está correto. O que não pode é falar outra coisa, que não, é uma entidade não importante para os seres vivos ou algo do tipo. A palavra fundamental às vezes pode ser omitida, mas não faz diferença. A célula é a entidade estrutural e fundamental de todos os seres vivos, ok? Os componentes químicos da nossa célula, então, eles se dividem em dois grandes grupos: inorgânicos e orgânicos. Inorgânico, vocês vão pensar em água e minerais. Uma forma de vocês lembrarem de minerais também é vocês pensarem na tabela periódica, tá? Sódio, potássio, magnésio, cálcio, todas essas coisas. E quando a gente fala de orgânicos, é só você lembrar da coisa que você come, tá? Açúcar, gordura, proteínas, são coisas que você come, precisa da sua alimentação. E saber a função de cada um também é extremamente importante. Ele cansou. Foi. Pelo menos 3 de cada um, tá? Dos sais minerais e da água. A água, então, atua como solvente, o que eu acho, pelo menos o que eu particularmente acho mais fácil de vocês lembrarem. Atua como solvente natural dos íons. A água ela é como se fosse uma piscina de substâncias que a célula usa para fazer todas as suas funções, tá? Então, solvente natural dos íons, é ela que vai segurar todas essas substâncias que a gente vem falando. Indispensável para a atividade metabólica. Todo o processo fisiológico do nosso corpo usa água. Todo o processo fisiológico usa água. Respiração usa água. Tá? Eliminação de substâncias usa água. O crescimento usa água. Tudo, controle de temperatura usa água. Tá? Então, indispensável para a atividade metabólica. Justamente dentro das funções, absorve calor. Tá? É só vocês lembrarem, quando a gente faz exercício, por outra coisa, quando a gente fica nervoso, o que a gente sente? Começa a suar, tá? Sudoração. E intervém na eliminação de substâncias também, parte também do metabolismo, tá? Eu acho mais fácil de lembrar esses. Solvente natural dos íons, eliminação de substâncias, controle de temperatura e indispensável para a atividade metabólica. Esses são os mais fáceis de lembrar. Dispersão para a estrutura coloidal eu acho meio confuso, né? Porque é também outra forma de dizer que a água é usada para formar os líquidos do nosso corpo, líquido extracelular, intracelular, essas coisas. Tá? Dentro dos sais minerais, então. Os sais minerais, vocês vão pensar também em pressão osmótica, que é o controle de fluxo da água, tá? Então, principalmente o sódio, quando a gente come algo com muito sal, por exemplo, vocês vão ficar com sede, por conta desse controle de pressão osmótica. Lembrar um pouquinho em relação às concentrações, tá? O líquido extracelular, ele tem muito sódio. O líquido intracelular tem muito potássio. Isso também até ajuda para vocês a lembrarem depois quando a gente está falando de, por exemplo, transportes, né? O transporte ativo, por exemplo, que é aquele que vai contra o gradiente de concentração, ele joga sódio para fora da célula. Ou seja, a célula já tem pouco sódio e de fora dela já tem muito sódio. Então é contra o gradiente de concentração. E vice-versa em relação ao nosso potássio. A célula já tem muito potássio, o líquido de fora já tem pouco potássio, ainda assim a gente está puxando esse movimento contra o seu gradiente. Tá? Então aqui, mantém pressão osmótica, controle da nossa água. Mantém o equilíbrio ácido-básico, o pH da nossa célula. Tá? Principalmente quando a gente está falando de bicarbonato, vocês vão lembrar que, por exemplo, às vezes quando tem azia, a gente toma bicarbonato para aliviar os sintomas do desconforto. Tá? O bicarbonato ajuda muito no nosso metabolismo em relação ao pH. É indispensável como cofatores enzimáticos, ou seja, eles vão ativar enzimas. Muitas enzimas elas precisam de um cofator, que é como se fosse uma ferramenta para cumprir a sua função. Tá? O magnésio, principalmente, ele vai cumprir essa função. Forma parte distintas de moléculas, principalmente quando a gente está falando do fosfato. O fosfato, vocês vão ver aqui, por exemplo, o nucleotídeo, ele tem um grupo fosfato que estabiliza a sua estrutura.
Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente fala de fosfolipídio, né, que mantém a estrutura da membrana plasmática. Quando a gente fala de ATP, a gente está falando de adenosina trifosfato. Então ele vai ajudar a fazer um monte de estruturas do nosso organismo, tá? Então distintas moléculas, vai compor distintas moléculas. E transmissor de sinais, aqui no cálcio, quando a gente fala, vocês vão ver isso principalmente em fisiologia, né? Transmissão de sinais, de hormônios, essas coisas, o cálcio sempre ajuda a fazer para liberar esses sinais, para que eles possam agir. Ácidos nucleicos, a gente vem falando aqui principalmente na síntese de proteínas, tá? Esse quadrinho aqui resume bem o que a gente já vem falando ali na síntese de proteínas. Então, saber o papel deles na célula, DNA, informação genética. RNA, síntese de proteínas. Os nucleotídeos, saber a diferença, saber que no RNA eu tenho o uracilo e no DNA eu tenho a timina, tá? Essa é basicamente a única diferença. Pirimidínicas e purínicas eu não vejo ela cobrar muito disso, então não precisa dar ênfase em relação a isso aqui, mas saber que pirimidínicas e purínicas são também chamadas de bases nitrogenadas, ok? Localização também muito importante vocês saberem. DNA está no núcleo e também em pouca quantidade nas mitocôndrias. E o RNA, principalmente no citoplasma, beleza? Os 3 RNAs de novo que a gente mencionou. Isso aqui está resumindo de novo, né, a síntese de proteínas para a gente já tem falado. Saber a localização e o que acontece, tá? De onde para onde. Os 3 RNAs diferentes, RNA mensageiro, ribossômico transferencial, a gente já falou. Proteínas ela gosta muito de cobrar proteínas, tá? E vocês precisam saber muito disso aqui, então para a vida também. Definição de proteínas, cadeias de aminoácidos ligados por uniões peptídicas, ok? As funções sempre, no mínimo 3, de cada substância. Funções de proteínas, proteínas fazem muita coisa no nosso organismo, muita coisa mesmo, tá? Proteínas elas têm inúmeras funções. Aqui, dentre as 5 principais que a gente tem é defesa. Então vocês viram já em imunologia, né? Imunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, todas essas são proteínas, são anticorpos específicos para a nossa defesa. Então, defesa do organismo, proteínas têm função. Hormônio, quando a gente fala, por exemplo, de insulina e glucagon, que ajudam a fazer o controle de açúcar do nosso sangue, essas hormônias também são, em essência, proteínas. Estrutural, quando a gente fala de transporte de membrana, né? Quando a gente fala de permeases, de canais iônicos, todas aquelas coisas, a gente está falando de proteínas. Também quando a gente fala junto estrutural e transportador, né, as duas. Quando a gente fala de desmossomas e hemidesmossomas, uniões de fechadura, essas uniões de células, tá? Transportadora também porque algumas proteínas elas vão junto do sangue, elas vão transportar várias moléculas, muitas vezes principalmente hormônios. Enzimáticas, o que é uma enzima? É um catalisador biológico, ela acelera processos biológicos. Quando a gente fala eu sempre uso o exemplo, por exemplo, de amilasa e lipasa, né? Que são nossas enzimas digestivas, elas vão acelerar o nosso processo digestivo. Aqui só estendendo um pouco do que a gente está falando, todas outras funções em relação às nossas proteínas, tá? Para entender um pouco a importância delas. Estrutural, catalisador, hormônio de defesa, naturalmente materiais contráteis, transporte, inúmeras funções do nosso organismo são proteínas que fazem, tá? Mas pelo menos saber dentro daquelas 5 principais lá, tentar lembrar de 3, tá? Aqui fala um pouquinho como que elas são compostas. Dos aminoácidos, saber a diferença que existem 2 tipos de aminoácidos, não essencial e essencial. O essencial, vocês vão lembrar, essencial, eu preciso, então eu vou correr atrás dele. São aminoácidos que a gente consegue através da nossa dieta, ok? E aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo mesmo produz. Ele tem os materiais necessários para produzir os aminoácidos. Então são não essenciais, não preciso correr atrás deles. Isso aqui não precisa. Enzimas, saber a definição, 2 palavrinhas só. Catalisadores biológicos, tá? Eles aceleram o processo biológico. Enzimas, eles possuem 2 características, é interessante saber, tá? Específicas e eficientes. Específicas porque cada enzima vai fazer um processo, tá? E não faz outra coisa além daquele um processo. E eficiente porque esse um processo ela faz um tanto de vezes, tá?
umas 1000 vezes antes dela ser degradada. Então, específica e eficiente. E outra palavrinha-chave é zimógeno. O que é um zimógeno? Para ajudar a entender. Algumas proteínas, algumas enzimas, por exemplo, enzimas digestivas, amilase e lipase, onde elas são produzidas? No pâncreas. Imagina só se quando elas são produzidas, elas já começassem a cumprir a sua função, que é digerir. Elas iam começar a digerir o próprio pâncreas. O nome disso, a gente tem inclusive doenças em relação a isso, a essa disfunção. Elas comeriam comer o próprio pâncreas. Então o que o nosso organismo faz? Ele produz essas enzimas de formas inativadas. Elas estão desligadas. Essas enzimas desligadas são chamadas de zimógenos, tá bom? Então a palavra-chave é para vocês, zimógenos, são enzimas desativadas que vão para, elas são transferidas para onde elas precisam agir, usando ainda o exemplo das nossas enzimas digestivas, elas vão lá para o nosso intestino e lá elas começam a cumprir a sua função, tá? Hidratos de carbono, também conhecidos como, em português a gente tem que também chamar de carboidratos, tá? São açúcares de forma simples. Vocês vão lembrar que existem 4 tipos de classificação aqui em relação à complexidade da sua estrutura. Monossacarídeos, esses 3 aqui, ó, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, o nome já entrega pra gente o que eles são. Mono é um sacarídeo só. Glucosa, tá? Glucosa, galactose, é um açúcar simples. Disacarídeo é a união de 2, tá? São 2. Então, por exemplo, lactosa do leite materno, galactosa e glucosa, tá? Sempre a união de 2. Polissacarídeos, um tanto, tá? É um açúcar muito complexo. São várias estruturas unidas ali. O exemplo mais clássico é o glucógeno, tá? Que é uma forma armazenada de energia no nosso corpo. E oligosacarídeo, um macetinho que eu dou para vocês lembrarem, é oligo, ele não fica meio que destonteante dos outros 3, ele é o mais diferente, não é? Então, oligosacarídeo é um açúcar unido a algo que diferente de um açúcar. Então, geralmente ele vai estar unido a proteínas e lipídios. E aí ele recebe o nome de glucolipídios, glucoproteínas, certo? Esses são os nossos oligosacarídeos. E aí, fazendo outra conexão aqui, oligosacarídeos, onde comumente a gente pode encontrar eles na membrana plasmática. Naquela estruturinha que a gente fala que é a coberta celular, ou glucocálix, que ajuda a fazer aquele CPF celular, né? A nossa identificação da célula. Saber essas 3 funções, tá? É relativamente fácil. Carboidratos a gente consome para energia, né? Então as duas primeiras funções em referência à energia da nossa célula. Fonte de energia principal, a gente fala da glicose, ou glucosa em espanhol, né? Armazenar energia, se temos energia demais, essa energia vai ser depositada. A gente fala que é o glucógeno, tá? Saber desses 2 também. E formam parte de estruturas celulares. Se você lembrar da histologia, quando a gente está estudando, por exemplo, tecido conectivo, a gente está estudando aqueles aminoglicanos, né? Poliglicanos, são estruturas, são polissacarídeos também, e eles ajudam a estabilizar essa estrutura, juntar essa estrutura. Saber pelo menos um exemplo de cada um, tá? Monossacarídeos é o mais fácil, glucosa, vocês não podem esquecer dele. Glucosa, outro exemplo que traz aqui pra gente também é galactosa e frutose. Disacarídeos, só para contextualizar aqui, trioses, pentoses e hexoses são monossacarídeos diferentes. O que vai mudar neles é basicamente a quantidade de carbono. Isso não costuma cair muito não, mas só para desambiguar também. Disacarídeos, saber pelo menos o exemplo da lactose, tá? A lactose costuma cair muito. Mas também outro que traz aqui pra gente é a sacarose, tá? Sacarose é a junção de glucosa com frutose, que a gente vai encontrar em frutas. E lactose do leite materno, onde vai juntar galactosa e glucosa. O oligosacarídeos, a gente mencionou, é o mais diferentão, né? Vai se juntar com lipídios e proteínas, formando glicolipídios e glicoproteínas. Polissacarídeos são os mais complexos. Aqui a gente tem os 2 exemplos clássicos, é amido, em espanhol almidón, tá? E o glucógeno. Almido também geralmente é uma forma de polissacarídeo encontrado mais em vegetal, né? Mas a gente faz muito também parte da nossa dieta. E aí esses nomezinhos aqui não costumam muito aparecer, mas se aparecer qualquer um desses sulfatos aqui, vocês vão lembrar que são polissacarídeos.
Mencionei para vocês, né, na terceira função dos carboidratos é estrutural, juntar as coisas, manter as coisas unidas, né? Ácido hialurônico a gente conhece como também usado como suplemento, né, para pele, essas coisas, usado muito em procedimentos estéticos. Então ajuda a manter a pele conectada. Queratin vai estar em queratina, vocês vão pensar em unha. Condroitin, vocês vão pensar em articulações. Então ajuda a articulações. Dermatan, pele. Heparan, fígado, sangue, essas coisas. Tá? Só ajudam a fazer essa composição de estruturas. Glicosaminoglucanos e proteoglucanos, aquilo que eu mencionei para vocês vão fazer essa conexão com histologia. Eles ajudam a fazer parte da estrutura da matriz extracelular. Tá? Também algumas funções aí não são tão importantes, mas principalmente em relação à inflamação e imunogenicidade. Tá? Elas ajudam a fazer controle da imunidade e também controle da inflamação. E são duas respostas geralmente casadas. Tá bom? Em relação aos lipídios, saber essas três classificações, tá? Existem 3 lipídios, gorduras específicas do nosso corpo. Existem os triglicerídeos, que são formas armazenadas, é o nosso tecido adiposo, basicamente. Fosfolipídios, esse vocês jamais podem esquecer dele, tá? A membrana plasmática, ele está lá. É o componente estrutural principal da nossa membrana plasmática, não podem esquecer dele. Esteroides, que são toda aquela classificação dos nossos hormônios, tá? São hormônios à base de lipídios. Aí vai fazer progesterona, testosterona, todos esses hormônios esteroidais, tá? Fosfolipídio, esse carinha aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum, e essa palavra aqui costuma cair muito em prova para vocês, anfipático. O que significa anfipático? Isso aí. Quando a gente fala então que tem a sua cabeça hidrofílica e uma cola ou cauda hidrofóbica, nós estamos falando que ele tem 2 sensibilidades. Ele é hidrofílico e hidrofóbico ao mesmo tempo. Essa dupla sensibilidade recebe um nome, e esse nome é anfipático, tá? Não se esqueçam dessa palavra. Função dele também vocês não podem esquecer, componente estrutural principal. Um detalhezinho também que costuma confundir é componente estrutural principal. Por que o doutor não ênfase na palavra estrutural? Porque essas proteínas da membrana, elas são os componentes funcionais principais da nossa membrana plasmática, tá? Isso costuma cair muito também nas perguntas fechadas. Então, se perguntar para vocês, componente estrutural principal, fosfolipídio. Componente funcional principal, proteínas, ok? Obrigado.